Teoria e Crítica Literária, aula 2B. Olá, caríssimos. Dando continuidade à nossa unidade 2, nós começaremos a trabalhar com os aspectos gerais do que tratam da análise do texto poético, do texto em verso. Bem, a primeira coisa que nós devemos discutir é o seguinte. Como eu disse nas aulas anteriores, o fenômeno literário ele não é uma coisa homogênea, isto é, ele se modifica através do tempo. Então, quando nós falamos em categorias gerais, nós estamos dizendo de uma reflexão que se modificou através do tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que é poesia para nós não é necessariamente poesia para outras culturas. É o caso, por exemplo, na Grécia Antiga, nós tínhamos uma tradição de produzirmos textos literários quase que exclusivamente em verso. E isso não queria dizer necessariamente que isso seria considerado poesia. Tanto que Aristóteles, lá na arte poética, no Peripoietikes, diz que um dos primeiros esforços que ele faz é o de distinguir o que é literário, mesmo não tendo palavra para dizer isso, como distinguir textos que eram textos filosóficos, escritos em versos, de textos propriamente literários, escritos em versos. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é que não é necessariamente porque algo que é escrito em verso que necessariamente é poesia, ou seja, é literatura. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que, por exemplo, a Bíblia, os nossos textos da Bíblia, eles também são escritos em versos. Verso, em grego, quer dizer stihoi. Em grego é stihoi. E o que é stihos? É uma linha de escrita. Essa linha de escrita, ela poderia ter geralmente até 16 sílabas. Por quê? Porque à época nós tínhamos o papel era bastante escasso, que era o papiro. O papiro vinha do Egito e tinha um preço bastante onerado, era bastante caro. Então havia necessidade de ocupar o máximo de espaço de texto dentro de uma folha de papiro. Então, nós não tínhamos espaço entre as letras e se organizava esse texto para facilitar a leitura em colunas. Essas colunas eram divididas em linhas. Cada uma dessas linhas era chamada de stihos, que é o que nós chamamos hoje em dia de verso. Claro que isso se modifica através do tempo. Tanto que a palavra poesia em grego, quer dizer o ato de produzir, aquilo que se produziu através do engenho, ou seja, através da criatividade, da imaginação. Porque vem do verbo poió em grego quer dizer fazer. Então, poesia seria qualquer coisa que seja criada de maneira escrita e criativamente. Então, todos os temas, todos os termos que nós trabalharmos aqui, nós devemos ter em conta que é a visão de poesia, a visão de aspectos poéticos dentro da nossa cultura e dentro da nossa época pontual. Então, não é que esse conceito ele não é universal. Então, aquilo que nós chamamos de verso em português não seria chamado de verso, por exemplo, em grego, que tinha um sistema poético, um sistema literário diverso do nosso. Então, os próprios conceitos de teoria literária, de análise literária, eles se modificam através do tempo, certo? Então, é importante nós fazermos essa distinção para que nós não façamos confusão com alguma terminologia. Primeira coisa, poesia e poema é a mesma coisa? Mais uma vez, no século XIX não fazia quase diferença entre poesia e poema. Atualmente, no século XX, é que nós vamos, e no século XXI, claro, que nós vamos ter uma clara distinção. Poesia
é o ato criativo relacionado à literatura. Então, essa criatividade, ela pode estar presente tanto na escultura, na arquitetura, na música, nas artes plásticas em geral. Então, poesia diz respeito a uma forma artística, ou seja, a uma forma de arte, àquilo que constitui a própria arte. Então, não é algo específico da literatura, apesar de nós geralmente fazermos essa associação com o texto literário, mas nós podemos dizer assim, ó, oh, esse filme, essa fala que você fez é muito poética, ou seja, tem uma poesia, ou seja, tem um aspecto artístico. Então, é um aspecto geral. Já quando nós falamos de poema, sim, o poema é esse texto que foi construído em verso e que apresenta as características que constituem, dentro da nossa cultura, o texto poético. Principalmente o uso do verso, ou seja, de um texto metrificado, que tem uma estrutura sonora e métrica que tem normas, que tem regras, e o uso das figuras de linguagem, né? Claro que isso vai ser amplamente discutido lá na época do modernismo, principalmente com os textos do Manuel Bandeira. Vocês podem até pesquisar, que é o poema tirado de uma notícia de jornal, né? Que vai questionar o limite entre o que é poema e o que não é poema, né? Mas, por hora, vamos convencionar que poema é o texto de literatura escrito em verso, com métrica e fazendo uso das figuras de linguagem, para nós convencionarmos. É, todo poema é considerado poesia, mas nem toda poesia pode ser um poema. Então, toda obra de arte, ela tem uma certa poesia, ou seja, uma certa poética, ou seja, um elemento estético. Mas apenas podemos considerar poema aquele texto literário que tem características que são reconhecidas como poesia. Um exemplo é uma composição do romantismo muito conhecida, que é a Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, né? Então, nós temos essa poesia, nós temos esse poema, faz parte do romantismo. Então, é poesia porque tem elemento estético, e é poema porque é escrito em verso e tem figuras de linguagem, né? Faz parte da literatura. Mas, por exemplo, nós não podemos dizer que uma escultura de Rodin pode ser considerado um poema. Claro que tem uma certa poesia, porque é uma obra de arte, mas não pode ser considerado poema porque não é escrito, não é literário, não está dentro do rol da literatura. O que é um poema, então? O poema é uma obra literária cuja apresentação pode surgir em versos, estrofes ou prosa. Convencionalmente, naquilo que é a poesia clássica, ou seja, a poesia que foi produzida até lá no simbolismo, lá no parnasianismo, o poema ele obrigatoriamente tinha que ter verso. Mas na poesia moderna já temos um condicionamento diferente. Qual é a finalidade? Expressar sentimentos, emocionar, entreter o autor. Em que veículo, em que suporte nós encontramos um poema? Em livros, jornais, sites de internet, e é importante dizer que nós também temos os poemas orais, principalmente, por exemplo, os repentes, que nós vemos bastante aqui no Nordeste, também são poemas. Eles têm uma estrutura métrica própria, uma estrutura poética. Só que eles não são todos escritos, alguns só permanecem na oralidade e não deixam de ser poemas, certo? Além disso, qual é o tema de um poema? Um poema tem temas variados. Ele pode falar do cotidiano, pode falar de amor, pode falar de crítica literária. Nós temos poemas que fazem críticas políticas. Então, os temas são os mais variados. Mas uma característica própria do poema, geralmente, é a presença de verso e a linguagem, que é uma linguagem expressiva, figurada, pessoal, subjetiva,
geralmente usado de acordo com a norma padrão, mas sempre ressaltando que no modernismo isso varia um pouco, né? Nós temos, por exemplo, um poema do Oswald de Andrade chamado Pronominal, no qual ele quebra um pouco da questão da colocação pronominal segundo a gramática normativa. Então, isso varia. Além disso, a poesia é uma expressão de um eu. Isso é interessante notar. É, aquela personagem que fala no poema não é o próprio autor. Por mais próximas que podem ser as circunstâncias relatadas dentro de um poema, sempre a personagem, o narrador, como diriam, o narrador ficcional dentro da poesia, ele é chamado de eu lírico. Então, a pessoa que narra, que fala o poema, nunca é o autor, é o eu poeta, certo? Geralmente, poema pode ser escrito deve ser escrito em verso, mas ocasionalmente pode ser em prosa. Mas esse poema em prosa ele só vai acontecer a partir do modernismo, que é quando são questionadas as regras tradicionais da métrica e da poética. Mas até o finalzinho do século XIX só existia poema se tivesse verso. E além do mais, se tivesse rima, né? Agora, tratando de algumas características. Dentro da poética normativa, ou seja, do estudo das normas que concernem o fazer poético, um dos elementos mais importantes é a versificação, ou seja, a arte de compor verso. O verso ele tem uma característica especial. Para que vocês façam uma análise adequada de um poema, claro que todos esses elementos estão muito bem explicados no texto de base, né? E além disso, no texto complementar, mas é preciso fazer a escansão. O que é a escansão? A escansão é a subdivisão do verso em sílabas poéticas. Uma coisa muito peculiar que acontece na poesia em português, que é muito diferente do que acontece na poesia, por exemplo, de língua italiana, língua espanhola, é o seguinte: em português, as sílabas poéticas elas são contadas de maneira diferente das sílabas gramaticais. Claro que isso, no geral, ocorre também nas outras línguas, mas em português nós temos duas características em especial. Primeiro, a contagem se dá apenas até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Isso é uma coisa que geralmente não acontece em outras línguas. Temos aqui um pequeno verso. A pereira em flor. Pé de pera em flor. Nós temos 6 sílabas gramaticais e apenas 5 sílabas poéticas. Por quê? Porque aqui acontece um fenômeno que é muito presente. É importante que vocês façam a adequada pesquisa para entender muito bem, que é uma elisão. O que é uma elisão? A elisão, geralmente, ela é a união de duas sílabas átonas, que são pronunciadas na poesia apenas como uma sílaba. Elisão, ou seja, a junção na pronúncia de duas sílabas átonas, ou seja, que não são tônicas. Quando isso acontece, nós contamos apenas uma sílaba poética. Exemplo, a pereira em flor. Então, nós não dizemos a pereira em flor. Nós dizemos a pereira em flor. Nós engolimos, nós não pronunciamos esse A e juntamos esse R com o EM. Quando isso acontece, nós temos uma elisão. E quando isso acontece, nós temos a contagem apenas de uma sílaba poética. É importante vocês lerem o material direitinho para entender esse fenômeno. A elisão, a junção de duas sílabas átonas na pronúncia. Olhem só, quando nós temos na última palavra do verso uma palavra que tem mais de uma sílaba, vocês só contarão até a
sílaba tônica da última palavra. Então, por exemplo, nós temos aqui a palavra guerra. A sílaba tônica de guerra é G. Então, nós vamos contar as sílabas poéticas apenas até o G. Aqui, no mesmo caso, nós temos novamente a união de duas sílabas átonas. Nu, que é átono, porque não é acentuado, e nós temos an, tira no antigo campo de guerra. Então, sempre que nós tivermos duas sílabas átonas que são pronunciadas como uma na recitação, nós vamos contar apenas como uma sílaba poética. E, como eu já disse, sempre que vocês forem fazer a contagem dos versos, das sílabas poéticas no verso, vocês só contarão até a sílaba tônica da última palavra. Tudo aquilo que vier depois da sílaba tônica da última palavra não entra na contagem, certo? Quais são os tipos de versos? Nós temos os versos de 1 até 12 sílabas poéticas. Tradicionalmente, nós temos, geralmente, os versos de 5 sílabas, que são chamados de redondilha menor, os de 7 sílabas poéticas, que são chamadas de redondilha maior. Nós temos, geralmente, o verso de 10 sílabas poéticas, que é o verso decassílabo. Esse verso de 5 e de 7, ele foi muito produzido principalmente na época medieval e até a época de Camões, que é a redondilha maior e a redondilha menor, que eram muito utilizados nas canções e, consequentemente, nos textos poéticos ligados ao teatro. Então, nós vamos ver isso muito em Gil Vicente, vamos ver nas composições medievais, das cantigas dos Carne de Maldizer, mas, a partir do século XVI, nós temos o predomínio do verso decassílabo, principalmente por uma influência do Renascimento italiano, que vai ser a grande referência de poesia clássica para o Ocidente. Isso também é principalmente pela produção poética de Dante, né, de Dante, que escreveu a Divina Comédia, e de Petrarca, que serviu como grande modelo da poesia lírica moderna, né, a partir do Renascimento, que escreveu o Cancioneiro, né? É importante que vocês façam uma pequena pesquisa sobre isso também. Nós temos a redondilha menor, que tem 5 sílabas poéticas. É o caso aqui dessa redondilha de Camões, chamada Eles Verdes São. Vocês façam aí a contagem, vocês vão ver que sempre terá 5 sílabas poéticas. Só contamos até a, a, a sílaba tônica da última palavra e não contamos e contamos as elisões apenas não como 2, mas como uma sílaba poética. Nós temos o verso de 7 sílabas poéticas, que é a redondilha maior, como aqui na Canção do Exílio. Canção, como eu disse, a redondilha tem essa relação com textos que eram cantados, principalmente com o texto que permaneceu na tradição escrita, que é a canção, geralmente tinha 7 sílabas poéticas. Então, nós temos aqui a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, vocês veem aí. Tudo aquilo que vem depois da sílaba tônica da última palavra não é contado. E quando nós temos o encontro de duas sílabas átonas que não são pronunciadas, nós temos elisão, e ela conta apenas como uma. Nós temos o verso alexandrino, que é um verso de 12 sílabas poéticas, que foi muito produzido principalmente lá na época de Olavo Bilac,
que é a época do parnasianismo. É um verso que foi produzido principalmente pela tradição, é, por uma influência da literatura francesa. É um verso que nasceu lá na França e foi também desenvolvido aqui, principalmente no final do século XIX. Mas ele é muito produzido principalmente na escola parnasiana e nas pessoas que seguiram a escola parnasiana. Como se sabe, Machado de Assis, apesar de fazer parte do realismo, no Brasil nós não temos convencionalmente a presença de uma poesia realista. Então, a poesia que se fazia na época ou era romântica, ou era simbolista, ou era parnasianista. Machado de Assis é bastante conhecido pela sua poesia de cunho parnasiano, ou seja, aquela poesia que tinha uma grande preocupação, uma preponderância de atenção com a questão da forma. Além disso, nós temos, não falei aqui, mas nós temos o verso decassílabo, que é aquele no qual nós temos 10 sílabas poéticas e que foi desenvolvido em língua portuguesa, principalmente por Camões, nos Lusíadas. Nós temos todos os versos decassílabos. Vocês podem ver com atenção aí no nosso material. Nós temos, retirado lá do Manual da Zolim, nós temos o decassílabo heróico, e nós temos o decassílabo sáfico, que é condicionado pela posição das sílabas tônicas dentro do verso. Vocês podem ver isso no material para observar isso com mais detalhe. Nós temos, minha gente, uma coisa interessante. Nós temos versos que são polimétricos. A poesia clássica, geralmente, ela é monométrica, ou seja, ela utiliza apenas um tipo de verso. Então, por exemplo, Camões, Olavo Bilac, Machado de Assis, se eles começarem um verso com 10 sílabas poéticas, ou com 12, todos os versos terão a mesma quantidade de sílabas poéticas. Isso é a monometria. São versos monométricas, com apenas um tipo de verso. Já na Idade Moderna, principalmente no modernismo, principalmente com a produção de Guilherme de Almeida, de Murilo Mendes, de Manuel Bandeira, nós temos os versos polimétricos, ou seja, são são versos irregulares, e nós temos a presença de versos com tamanhos diferentes, coisa que não era muito comum na época do parnasianismo, na época do simbolismo, na época, inclusive, do romantismo. Apesar de nós termos alguma irregularidade métrica durante o romantismo, nós temos uma tendência natural de que todos os versos, à exceção de um ou dois gêneros poéticos específicos, todos os versos apresentam a mesma quantidade de sílabas poéticas. Então, por exemplo, nesse poema aqui, por exemplo, não quero ser Deus, nem pai, nem mãe do mundo. Não quero nem lírios, nem mundos. Sou pobre e superficial como um tapete. Quero pequena e amada agitação. Inquieta esquina e amada agitação. A inquieta esquina, aves e ovos pensões. Os bondes de tinturarias, os portos, transeuntes, ônibus, laranjeiras. Único no mundo que tem a honra de pisar na rua do catete. Vejam que esses versos, eles são irregulares, ou seja, são polimétricos. Além disso, nós temos uma questão de irregularidade. Nós não temos a presença, por exemplo, de um padrão de rima entre todos os versos do poema. Por quê? Porque isso daqui é de Rubem Braga, que é um autor que escreve a partir da década de 40 e 50. Então, nós já estamos no predomínio do modernismo. Então, essas regras que eu apresentei anteriormente já são mais variadas. Essa presença de versos que não apresentam rima ou de rimas bastante irregulares são chamados de versos brancos ou versos soltos. Agora, uma das últimas coisas que nós vamos trabalhar
é como se classificam as rimas na poesia clássica ou na poesia que tem homometria, ou seja, que é uma poesia com apresentação estrófica e de verso regular. Em versos regulares isso não acontece. Então, nós temos as rimas cruzadas ou alternadas, ou seja, nós temos AB, AB. A questão dessas letrinhas é a seguinte: a primeira rima que aparecer sempre vai ser A segunda sempre vai ser B, a terceira sempre vai ser C, e assim por diante. No geral, na poesia clássica, nós temos até C ou D. Já na poesia moderna, vamos ter várias. Se nós fôssemos fazer, nós poderíamos até ter uma letra F, G, porque nós não temos, como na poesia clássica, essa regularidade. Então, quando nós tivermos a poesia A, B, ela é alternada. Quando ela é assim, A, B, B, A, como nós vimos nesse poema de Camões, lembrando, letra A é o primeiro tipo de rima, letra B, o segundo tipo de rima. E assim, quando se repetir, A, B, C e assim por diante. Quando nós tivermos essa variação de 4 versos ou mais, que a primeira está com a última e as intermediárias estão coincidindo, tipo A, B, B, A, nós temos rimas interpoladas ou opostas. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento e descontente. É dor que desatina sem doer. Então, ver rima com doer, sente rima com descontente. Então, nós temos uma rima que é interpolada. E, por último, nós temos as rimas emparelhadas, ou seja, que nós temos em conta o mesmo tipo de rima. Então, nós temos: ele deixava atrás tanta recordação, e o pesar, a saudade até no próprio chão. Debaixo dos seus pés parece que gemia. Levantava-se o sol, vinha rompendo o dia. E o bosque, a selva, campo, a pradaria em flor, vestiam-se de luz como um peito de amor. Aqui nós temos uma poesia clássica da Alberto de Oliveira, que faz parte do parnasianismo. Aí nós temos o encontro das rimas A, B, B, C, C. Nesse caso, nós temos rimas emparelhadas. O primeiro tipo de rima é sempre A, o segundo B, o terceiro C e assim por diante. Quando se repetir o primeiro tipo de rima, coloca A. Quando repetir o segundo, B. Quando repetir o terceiro, C e assim por diante. Agora, uma coisa interessante que também pode acontecer na poesia são as rimas internas, que nós temos aqui um poeta, que é um poeta simbolista, que é Alfonso Guimarães. Aí nós temos a repetição de uma terminação dentro do próprio verso. Isso nós vamos chamar de rimas internas. Como são cheirosas as primeiras rosas, né? Então, nós temos aí uma rima interna. Além disso, é interessante notar que nós temos uma rima pobre e uma rima rica. O que é uma rima pobre? Uma rima pobre é aquela que tem a mesma classe gramatical. Ou também quando nós tivermos uma coincidência de substantivos e adjetivos. Então, nós temos amor, desamor, cantar, amar. Como elas têm a mesma classe gramatical, é uma rima pobre. Se ela tiver classes gramaticais bem diferentes, lembrando que não conta, se for adjetivo e substantivo, está no mesmo, é considerada a mesma classe gramatical. Mas no caso de rima rica, nós temos irradia, dia, nós temos um verbo e um substantivo. Dúzia, Lúcia. Aí nós também temos classes gramaticais bastante diferentes, numeral e substantivo. Nesse caso, nós temos uma rima rica, né? Aí nós temos também, neste particular, a questão das estrofes. O que são estrofes? Estrofes são agrupamentos de versos. Por exemplo, no soneto nós temos agrupamentos de 4 e de 3 versos. Então, nós temos 2 quartetos e 2 tercetos. Daqui, o que mais nos importam são os dísticos, que são estífoi, que significa verso, dis, quer dizer 2. Então, estrofe de 2 versos. Nós temos as quadras,
O quarteto, nós temos os tercetos, nós temos as oitavas e nós temos as décimas, que são os grupos mais recorrentes de versos, ou seja, as estrofes. As estrofes mais comuns são de 2, de 3, de 4 versos, de 6 versos, de 8 versos e de 10 versos. Claro que nós temos aí a denominação dos demais tipos, mas são as mais comuns. Principalmente as estrofes de 3 e de 4, no caso do soneto. Nós temos também as estrofes de 8, como no caso dos Lusíadas, e nós temos as estrofes de 10 versos, que são as décimas, né? As estrofes, elas também podem ser chamadas ocasionalmente, por exemplo, na poesia portuguesa, de estâncias. Então, estâncias, se vocês virem por acaso num texto, é a mesma coisa que estrofe, ou seja, um agrupamento de versos. Vejamos um soneto de Camões, Jacó e Raquel. Nós temos aí como características formais versos de 10 sílabas poéticas. 7 anos de amor Jacó servia Labão, pai de Raquel Serrana Bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia. Passava contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor que, com enganos, assim lhe era negada a sua pastora, como se não a tivera merecida. Começou a servir outros 7 anos, dizendo: mas servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Aí nós temos o esquema estrófico, que são rimas. Nós temos as rimas interpoladas, que nós temos A, B, B, A, B, B, A, né? Então, nesse caso aí, nós temos rimas interpoladas. E no caso das demais, nós também temos rimas interpoladas. E no último, nós temos uma rima emparelhada, porque nós temos C, D, D, C, aí nós temos, por último, C, C. Então, nós temos aí a organização, principalmente nos quartetos, as rimas interpoladas. Ah, além disso, nós temos um verso que é um verso decassílabo. Inclusive, eu acho pertinente que vocês façam depois a escansão atenta deste poema para que vocês façam. Primeira coisa, tem que saber que são 10 sílabas poéticas todas, porque o soneto clássico, aqui é um soneto italiano, tem dois quartetos e dois tercetos. Mas nós também temos o soneto inglês, que nós só temos duas estrofes. Uma estrofe de 12 e um dístico, ou seja, uma estrofe de 2 versos, que são, nesse caso, os sonetos de Shakespeare. Mas os sonetos que a gente vê na tradição portuguesa não são sonetos italianos. 2 estrofes de 4 versos, quartetos, e 2 estrofes de 2 versos, tercetos. Recomendamos, como sempre, a leitura atenta do nosso texto de base, nossos textos complementares. Não deixem de fazer a atividade que será postada no grupo, desculpem, que será postada na plataforma, tenham essa atenção, e desejo a todos e todas bons estudos e boas leituras. Até mais.